Antecipando uma pergunta, por que o Lula, quando foi eleito, não fez o caminho sandinista, o caminho do Hugo Chávez? Se esse era o plano inicial. Porque o pessoal fala, eu até cito isso no meu livro. Foi porque o senhor também é escritor, sabe que a gente monta a estrutura do livro e escreve o livro por lotes. Não escreve o livro seguindo aquela ordem do índice, né? E uma das últimas partes que eu escrevi, que inclusive eu consegui colocar no capítulo final do livro, essa última eleição da Venezuela, as ligações com o foro, essa crise que a gente está tendo no foro de São Paulo. É engraçado, porque todo livro que eu escrevo sobre o foro, eu tenho alguma coisa que fica em suspenso. Nessa ficou a guerra interna que eles estão. Nesse daí ficou a questão, faltava uma semana, quando eu terminei o texto, pro referendo no Chile Da Constituição? Da Constituição. Né? Aí, no novo, eu fecho o ciclo, né? Quem sabe um terceiro eu fecho o ciclo da guerra civil aí dos membros do Foro de São Paulo. Mas o Lula Paz e Amor não foi uma criação dos marqueteiros do PT. O Lula Paz e Amor foi um Ctrl-C, Ctrl-V do pupilo do Fidel Castro, Hugo Chávez. Tá? A relação que o Fidel tinha com o Hugo Chávez não era simplesmente assim, não, eu vou ali porque eu vou me aproveitar da Venezuela e tal. Tem esse lado, mas é uns 20%. O Fidel, ele tinha apreço pessoal pelo Hugo Chávez e ele enxergava no Hugo Chávez o herdeiro da Revolução na América Latina. Isso é bem claro quando a gente começa a cruzar os dados e estudar. Efetivamente, ele bancou a campanha do Hugo Chávez? Foi dinheiro da Cuba para a Venezuela ou não? Não, ele banca com inteligência, com estratégia. Dinheiro é possível, mas aí eu teria que conversar com alguns contatos venezuelanos para entender, né? Eu não entrou como objeto de estudo, porque eu estava muito apegado na parte histórica. Então, tá. Eu não fui atrás assim do financiamento, mas ideologicamente sim. Inclusive o Fidel deu todo o aconselhamento para ele de que, olha, me repudia aí, não tem problema não, faça de conta que você não me apoia, né? E o Fidel que introduz o Hugo Chávez no Foro de São Paulo em 96, né? Em San Salvador, capital de El Salvador. E é lá que inclusive eu tenho, o pessoal esconde as Farc dentro do Foro de São Paulo, eu tenho um capítulo só sobre isso. Então comenta aí das Farc. Então. Eu tenho um capítulo só sobre as Farc no livro, e é tanto que o capítulo é praticamente de documentos transcritos, cartas, tudo. Tem documentos que eu só consegui em sites russos, que aqui na América Latina é escondido, né? E ele conhece meu Deus do céu, agora me fugiu o nome é tanto nome, o líder das Farc, que morreu em 2008 no Equador. Ele foi morto lá no... Não é o Marolanda. Marolanda também foi morto, Foi, né? mas não era ele, não. Era o... Agora eu não lembro o nome. Bom, vai me fugir o nome aqui agora. É que são tantos nomes pra lembrar, né? Mas ele foi morto em 2008 numa operação que a Colômbia invadiu o espaço Isso, aí aéreo gerou do Equador. um incidente diplomático. Sim. Enfim, e aí quando tá descrevendo, o Hugo Chávez, ele tinha um programa semanal e que depois o López Obrador, o Manuel López Obrador, presidente do México, copiou e fazia esse programa igual lá no México, né? Ele começa a descrever como ele conheceu. E ele fala, eu conheci ele numa reunião do Foro de São Paulo, em 96, dá os detalhes de como conheceu, de quando ele conheceu o Lula e tudo mais. Então, assim, o Hugo Chávez, ele tenta dar um golpe em 92, de cunho marxista já, um levante armado, tem uma mini guerra civil, né, um embate, com bastante mortos em Caracas, é suprimido, ele é obrigado a se entregar, vai preso, fica 2 anos preso, em 94 ele é anistiado. É uma vergonha essa anistia, né? É uma vergonha a anistia do Hugo Chávez. Ele é anistiado e o que acontece? Ele começa a excursionar primeiro pela Venezuela e depois pela América Latina. Então, nessa época, é quando há a aproximação do Hugo Chávez com o atual presidente da Colômbia, né?
o Gustavo Petro, né? O Gustavo então ele Petro, já era militante dessa turma toda, o na Gustavo época. Petro ele é membro do M19, que foi a O momento guerrilha, guerrilheiro. o movimento 19 de abril, que assassinou os membros da Suprema Corte, dizem que a mando do Pablo Escobar, lá em Bogotá, né? Nos anos 80. Foi um escândalo internacional, né? Eles invadiram, queimaram documentos, os processos e mataram juízes da Suprema Corte, né? E então, nessa época, ele tem uma aproximação com o Gustavo Petro. E aí o Fidel, ele vai para a Argentina, começa a ter um contato com os peronistas. E aí ele vai, depois, a convite do Fidel, para fazer uma palestra na Universidade de Havana. E aí ele é recebido, né? Ele é recebido em Havana com pompas de Estado, tapete vermelho. O Fidel em pessoa vai receber ele na pista do aeroporto. Nossa, que honra. Então, quer dizer, o Fidel adotou ele mesmo. Sim, então. adotou. É tanto que o próprio Hugo Chávez, palavra do Hugo Chávez, foi amor à primeira vista. Eu tenho a transcrição disso, com aspas, até coloco isso no livro do Hugo Chávez falando, foi amor à primeira vista. Então, o Fidel ele começa a trabalhar o Hugo Chávez, né? E é tanto que o Hugo Chávez ascende ao poder antes do Lula. E na entrevista, na semana, poucos dias antes da eleição de 99, a gente vê lá o que foi o protótipo do Lulinha Paz e Amor. Que era o verdadeiro Paz e Amor, foi o Hugo Chávez. De terno, gravata. Discurso moderado. Discurso moderado. Falando queremos o capital estrangeiro. Queremos o capital estrangeiro, vamos respeitar as instituições, eu quero fazer tudo aqui. Não, só vou ficar 5 anos no poder, não vou ficar mais do que isso. Os investidores são bem-vindos. Aí o entrevistador pergunta, e a Cuba é uma ditadura? Ele, não, Cuba é uma ditadura, mas quem sou eu para julgar? A autodeterminação dos povos. Todo o discurso que a gente vê o Lula falando, não já vem do Hugo Chávez, assim, vem uma estrutura do Foro de São Paulo. Né? Da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado que esse negócio, que o Lula é só um bêbado, que não tem ideologia, só quer saber de dinheiro. Não. Quem fala isso também tem uma visão turva. O Lula não é tão inocente, não é tão bobinho assim, não. O Lula ele faz parte ele é uma engrenagem importante de um processo revolucionário que ele consegue esconder muito bem. Muito bem. E aí, para entender esses anos 90, eu não vou entrar nessa parte aqui, porque senão... Mas no livro, eu fui ler, inclusive, livros sobre o Foro de São Paulo, de brasileiros e cubanos, que escreveram livros sobre isso, que estavam dentro desse processo, que foram dirigentes do Foro de São Paulo. Assim, esse livro não é simplesmente pegar Então, assim, você tem uma veia histórica, você tem pensadores que estavam dentro dessas reuniões do Foro de São Paulo que eu fui ler. Você tem pensadores do século XIX, do século XX, da onde vêm essas ideias. E a gente percebe que o marxismo ele é só uma jaqueta. Ele é só o paletó em cima da coisa. Não é um comum. Por isso que muito esquerdista fica bravo. Vocês falam que a Venezuela é comunista, né? A Venezuela ela é um regime de cunho marxista, tem toda uma estrutura comunista ali, mas comparar, por exemplo, a Venezuela com a Coreia do Norte, em estrutura de regime e organização interna, talvez realmente não seja. Seria um comum bolivarianismo, que é uma linha comunista. Como nós tínhamos a albanesa, como nós tínhamos a maoísta, a leninista, a stalinista, tem a bolivarianista, né? E que aí é o ponto, né? Depois que o Hugo Chávez ele é eleito, ele vai com tudo, ele patrola pra cima. E tentam derrubar ele. Ele chega a ser derrubado e preso. Ele chega a ser deposto, tá? Ele é deposto no começo de 2022, ano eleitoral no Brasil. Isso foi um desespero no PT. Porque assim, aí a distinção que eu falo que a gente tem que fazer do PT pro Lula. O PT, enquanto instrumento, ele é muito maior que o Lula, ele é muito mais importante que o Lula. Talvez o PT ele vai sofrer uma crise de identidade quando o Lula se for, politicamente, ou até... Bom, ele já é um senhor de idade, né? Ninguém é eterno. Talvez o PT tenha uma crise de representação eleitoral. Mas, enquanto instituição,
de organização e instrumentalização do processo revolucionário, o PT é o líder de tudo isso que nós estamos vendo na América Latina. Ao lado do PSUV, do chavismo. São três frentes, tá? Você tem uma... É tanto que tem um apêndice do livro que eu escrevi, um artigo, que inclusive tem nesse livro. Eu também coloquei nesse livro A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. Eu coloquei essa crônica aí que é Cuba, a Espada da Revolução. Tem nesse aqui também. Não, tem nesse, perdão. Tem nesse aqui, no Menino sobre o Foro de São Paulo. Cuba, a Espada da Revolução. Que eu explico o porquê que Cuba é importante, não só na América Latina. Quando a gente vê, você pode pegar qualquer líder que é herdeiro hoje dos grandes movimentos da Guerra Fria, que está mais quente do que nunca. Xi Jinping tem um alto respeito pelo regime cubano, principalmente pelos irmãos, né? Tanto o Fidel quanto o Raul. Vladimir Putin, aqui do Brasil, na Venezuela. Então, assim, e o centro estratégico, o centro de inteligência é Cuba. Né? É o centro nervoso. Mas Cuba levou esse aparato, instrumentalizou e criou como um parasita o seu subestado, que é a Venezuela. Então, hoje a Venezuela é o centro operacional do Foro de São Paulo. E o centro executivo do Foro de São Paulo é o Brasil. Não sei se deu para entender. Deu. Mas são os três eixos principais que nós temos no Foro de São Paulo. Quando a gente pega toda a parte executiva do dia a dia, quem tá lá quem é o presidente do conselho? Se a gente for colocar o conselho do Foro de São Paulo, você vai colocar lá o Maduro, você vai colocar o Lula, você vai colocar o Dias-Canel, o Raul Castro, que ainda tá vivo, E o Ortega nessa história? O Ortega, eu posso dar uma geral só sobre a Nicarágua, mas eu tava querendo falar do... Meu Deus, mais um nome que tá me fugindo agora, do ex-presidente do Equador, que tá exilado na Bélgica. Gente, como é que ele chama? Nossa, com memória ruim. Correia. Rafael Correia. Rafael Correia. O Rafael Correia é uma das lideranças importantes dessas mais públicas, tá? O Evo Morales é outra. Evo Morales tá meio queimado agora, né? Mas ele tem a sua importância. É que ali eles deram uma fragmentada. Quem manteve a vela do Foro de São Paulo quando ele quase acabou em 2016 foi o Maduro. Por que ele quase acabou em 2016? Porque não foi uma onda de sucessão de diversas perdas que o Foro de São Paulo teve. O Macri ganha na Argentina. O peronismo ele começa a ficar em descrédito. A Venezuela passava por uma crise absurda que o Brasil fez de tudo para sustentar, inclusive envolveu questões da Odebrecht, financiamento de campanha, financiamento até dos mercados estatais que a Venezuela tinha. Isso envolveu as empresas do Wesley Batista, principalmente com exportação de frango, sem a Venezuela ter pontuação de crédito no mercado. Tudo isso está relatado no livro, com fonte, com tudo. O Lula, em pessoa, foi levar o Diosdado Cabejo para reuniões com os Batista, os irmãos Batista, que eram campeão nacional. Fez muito dinheiro. A Andrade Gutierrez, não, a OAS estava envolvida em financiamento de campanha. Agora a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht. Tem todas as delações da Mônica Moura falando sobre isso, né? E não só eu escrevi sobre isso, a Malu Gaspar, né, que é uma jornalista, todo mundo sabe, mais à esquerda, tem aquele livro, A Organização também escreveu sobre isso, Leonardo Coutinho escreveu sobre isso. Então as implicações são profundas. E o sistema que o PT montou nos governos Lula 1, 2 e Dilma era para irrigar toda essa estrutura da América Latina. É tanto que nós vimos agora o ex-presidente do Peru tentou um golpe, não deu certo. Não, esse é o Pedro Castillo, não, o anterior, agora me fugiu o nome dele também, mas... O Mala.
Não é o Manta Humala. Outro. O Omar era ligado. Não, sim, o Manta Humala era. Principalmente na época da transição do governo Lula 1 e 2. Mas foi outro que agora foi preso, foi condenado a 20 anos de prisão agora por envolvimento num esquema de... Toledo? Propina. Acho que foi Toledo. Toledo alguma coisa. Alejandro Toledo, né? Alejandro Toledo. Ele acabou de ser condenado a 20 anos de prisão essa semana por envolvimento em esquema de favorecimento, propina para obras da Odebrecht. Como é que é a Odebrecht? Enfim, né? Tomatoes, né? Vamos ficar por aqui. Enfim, então assim, nós temos envolvimento da Odebrecht pagando mesadas para as Farc, $100 mil. Nós temos a Odebrecht pagando campanha do Hugo Chávez. E como é que a parte do... Só pra gente entender, tá? Eu tenho até um e-book sobre isso. O PT, quando o Lula sai do governo em 2010, a primeira preocupação dele era: se o Chávez cai na Venezuela, se ele não se reelege em 2012, vai ser como a queda do Muro de Berlim novamente. Palavras do Lula. Palavras do Lula, isso. O Lula, ele monta um gabinete de campanha do Hugo Chávez dentro do Instituto Lula, da onde ele e o José Dirceu despachavam juntos. Ele manda os marqueteiros que trabalhou para Dilma para Venezuela, inclusive a Mônica Moura, né? Vai para lá. Ela era operadora financeira. Eles levaram um calote milionário, porque tinham 3 pagadores. Um era metade da campanha ser paga pelo próprio PSUV, que é o Partido Socialista da Venezuela Unido da Venezuela, né? Partido Socialista Unido da Venezuela. O outro era, se eu não estou enganado, a construtora OAS. E a outra, a Odebrecht. A Odebrecht paga bonitinho, certinho. E se eu não estou enganado, estou colocando aqui sob suspensão, que talvez eu esteja errando o nome da construtora, mas foi a OAS, ou a Andrade Gutierrez, enfim. Estou colocando em suspensão aqui o nome da construtora, até por segurança aqui do canal, né? Mas eu tenho isso documentado agora, que me fugiu a cabeça. Eles não pagam muito pouco. Inclusive a Mônica Moura falou: olha, eu vou ter que falar, vocês querem que eu fale com o homem para eu poder receber? Quem que era o homem? Luiz Inácio Lula da Silva, que era o garantidor desses pagamentos. E a outra parte era pago pelo próprio regime, tá? Bolivariano. E a Mônica Moura, ela descreve como é que ela recebia esse dinheiro. O Maduro, ele era chanceler do Hugo Chávez na época. Inclusive, o Maduro tem outros esquemas de mala de dinheiro envolvendo a Itália, várias coisas, Espanha. Ela era pega no hotel pelos agentes do serviço secreto lá da Venezuela, né? A polícia política deles. Era levada até o Maduro. O Maduro dava malas de dinheiro, de dólares, para eles. Malas de 500 mil, $1 milhão, enfim. Ele escoltava ela até o aeroporto, para não ter nenhum risco. Ela voltava pro Brasil com esse dinheiro. Como ela passava na alfândega, não sei. Ninguém sabe. Mas a blusinha da Shopee, o radar de taxa, né? Piada, né? Mas enfim. E aí, quando ela foi pega na Lava Jato, ela entregou tudo isso. Tem tudo documentado, assim, nos autos da PF, da operação, que agora estão mandando destruir tudo, né? Mas tem todas as delações, saiu na imprensa. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.